Os Grandes Iniciados, Eduard Churret. Krishna. 8. Irradiação do Verbo Solar. Esta é a lenda de Krishna, reconstituída em seu todo orgânico e reintegrada na perspectiva da história. Ela esclarece bastante as origens do brahmanismo. Certamente é impossível estabelecer, mediante documentos positivos, se por trás do mito de Krishna se esconde um personagem real. O tríplice véu que encobre a eclosão de todas as religiões orientais é mais espesso na Índia do que em qualquer outro lugar. Isto porque os brahmanes, senhores absolutos da sociedade hindu, únicos detentores de suas tradições, muitas vezes as modelaram e retocaram no decurso dos tempos. Todavia é justo acrescentar que eles conservaram todos os elementos e que, se sua doutrina se desenvolveu com os séculos, o centro dela jamais se deslocou. Não poderíamos, pois, explicar uma figura como a de Krishna à maneira da maior parte dos sábios europeus, dizendo: é um conto de fadas inspirado num mito solar, tecido sobretudo com uma fantasia filosófica. Não é assim, acreditamos nós, que se funda uma religião que dura milhares de anos, que produz uma poesia maravilhosa e várias grandes filosofias, e que resiste ao tremendo ataque do budismo. Nota de rodapé. A grandeza de Sakyamuni reside em sua caridade sublime, em sua reforma moral e na revolução social que ele causou por meio da inversão das castas ossificadas. Buda provocou, no brahmanismo envelhecido, um abalo semelhante ao do protestantismo no catolicismo há 300 anos. Forçou-o a se preparar para a luta e a se regenerar. Sakyamuni, porém, nada acrescentou à doutrina esotérica dos brahmanes, apenas divulgou algumas de suas partes. Sua psicologia é, no fundo, a mesma, embora seguindo um caminho diferente. Vide meu artigo sobre a lenda de Buda, Revue du Monde, 1º de 1885. Retornando ao texto. As invasões mongólicas, maometanas, a conquista inglesa, e que conserva até na profunda decadência o sentimento de sua elevada e imemorial origem. Não é assim efetivamente, pois há sempre um grande homem na origem de uma grande instituição. Considerando o papel dominante da personagem de Krishna na tradição épica e religiosa, seu aspecto humano de um lado e de outro sua identificação constante com o Deus manifesto, ou Vishnu, somos forçados a crer que ele foi o criador do culto vishnuísta, que dá ao brahmanismo sua virtude e seu prestígio. É lógico, pois, admitir que no meio do caos religioso e social surgido na Índia primitiva, através da invasão dos cultos naturalistas e passionais, aparecesse um reformador luminoso, que renovasse a pura doutrina ariana, mediante a ideia da Trindade e do Verbo Divino Manifesto. Selasse sua obra com o sacrifício de sua própria vida, e desse assim à Índia sua alma religiosa, seu molde nacional e sua organização definitiva. A importância de Krishna nos parecerá maior ainda e de um caráter verdadeiramente universal se notarmos que sua doutrina encerra duas ideias-mães, dois princípios organizadores das religiões e da filosofia esotérica. Quero dizer, a doutrina orgânica da imortalidade, da alma ou das existências progressivas por meio da reencarnação, e a doutrina correspondente da Trindade ou do Verbo Divino revelado no homem. Nada mais fiz que mostrar o alcance. Nota de rodapé. Ver a nota sobre Deva, a propósito da visão de Krishna. Retornando ao texto. Nada mais fiz que mostrar o alcance filosófico desta concepção central, que, bem compreendida, tem sua repercussão animadora em todos os domínios da ciência, da arte e da vida. Devo limitar-me, para concluir, a uma observação histórica. A ideia de que Deus, a verdade, a beleza e a bondade infinitas se revelam num homem consciente com um poder redentor que invade as profundezas do céu pela força do amor e do sacrifício, esta ideia, fecunda entre todas, aparece pela primeira vez em Krishna.
Ela se personifica no momento em que, ao sair da juventude ariana, a humanidade mergulha cada vez mais no culto da matéria. Krishna revela a ideia do Verbo divino, que jamais será esquecida. A humanidade, desde então, sentirá tanto mais sede de redentores e de filhos de Deus, quanto mais profundamente sentir sua decadência. Depois de Krishna, inicia-se uma poderosa irradiação do Verbo solar através dos templos da Ásia, da África e da Europa. Na Pérsia será Mitras, o reconciliador do luminoso Hormuz e do sombrio Arimã. No Egito, Horus, o filho de Osíris e de Ísis. Na Grécia, Apolo, o deus do sol e de Lira, e Dionísio, o ressuscitador das almas. Em toda parte, o deus solar é um deus mediador, e a luz é também a palavra de vida. E não é dela também que brota a ideia messiânica? Seja o que for, foi por intermédio de Krishna que esta ideia surgiu no mundo antigo, e é por Jesus que ela se irradiará sobre toda a terra. Na sequência desta história secreta das religiões, mostrarei como a doutrina do ternário divino se liga à da alma e de sua evolução. Como e por que elas pressupõem uma a outra e se completam reciprocamente. Podemos dizer desde já que seu ponto de contato constitui o centro vital, o foco luminoso da doutrina esotérica. Se considerarmos as grandes religiões da Índia, do Egito, da Grécia e da Judéia apenas por seu aspecto exterior, nelas só veremos discórdia, superstição, caos. Porém, penetrem-se nos símbolos, interroguem-se os mistérios, busque-se a doutrina mãe dos fundadores e dos profetas, e na luz se fará harmonia. Por caminhos muito diferentes e muitas vezes tortuosos, chegaremos ao mesmo ponto. De sorte que penetrar no arcano de uma dessas religiões é penetrar no de todas as outras. Então, um fenômeno estranho se produz. Pouco a pouco, mas em uma esfera crescente, vê-se reluzir a doutrina dos iniciados no centro das religiões, como um sol deslidando sua nebulosa. Cada religião aparece como um planeta diferente. Em cada um deles, mudamos de atmosfera e de orientação celeste, mas é sempre o mesmo sol que nos ilumina. A Índia, a grande sonhadora, nos faz mergulhar com ela no sonho da eternidade. O Egito grandioso, austero como a morte, nos convida à viagem além túmulo. A encantadora Grécia nos arrebata para as festas mágicas da vida e dá a seus mistérios a sedução de suas formas, ora encantadoras, ora terríveis de sua alma sempre apaixonada. Pitágoras, enfim, formula cientificamente a doutrina esotérica. Dá-lhe a expressão talvez mais completa e a mais sólida que já teve. Platão e os alexandrinos foram apenas seus vulgarizadores. Nós acabamos de remontar à sua origem, nas florestas do Ganges e nas solidões do Himalaia.